tá? Desculpa. A gente está acostumado, né, com as palestras, né, no período noturno. Sejam todos muito bem-vindos. Que felicidade, né, estarmos todos reunidos aqui, né? Hoje o microfone, eu nem precisei abaixar, geralmente, viu, Elahá, né, microfone um pouquinho mais alto, que aqui o diretor aqui é um pouquinho baixinho, né? Estamos muito felizes da presença do nosso querido Elahá, né? Vamos iniciar as atividades de hoje, passando a palavra, né? Essa prece inicial, a nossa querida Adete, o nosso querido coral. Está com vocês. Muito obrigado.
Aproveitando esse momento de tanta luz, né, que o coral veio nos trazer, com integrante novo, né? Tá? Pode estar sempre aqui, viu? Agora você já tem um compromisso semanal, né? Pense a respeito disso. Nós vamos, aproveitando esse momento, antes da apresentação do nosso querido expositor, nós vamos pedir a todos, possamos elevar os pensamentos até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso bom e amado Mestre, pedindo a proteção e o amparo a este ambiente de luz e de amor. Amado Jesus, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez para agradecer, para vos pedir, Senhor, o fortalecimento necessário a cada um de nós, para que possamos todos nós também, Senhor, sermos as Tuas mãos aqui na terra. Obrigado, Jesus querido. Pedimos neste momento, Senhor, as bênçãos a este santo local, que possa iluminar e abençoar todas as casas espíritas, todas as instituições religiosas, Senhor, espíritas cristãs e não cristãs, mas para que todos possamos verdadeiramente, Senhor, estarmos ligados a vós. Obrigado, Jesus querido, e através da oração que o Senhor nos ensinastes a orar, pedimos, Senhor, mais uma vez a Tua proteção e o Teu amparo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Continuidade às atividades desta tarde, nós gostaríamos de chamar o nosso querido irmão Valci para fazer a apresentação. Boa tarde. Como é belo ver esta casa repleta, a qual muitas vezes tive a oportunidade de ver. Nos é caro esta instituição para a nossa caminhada na jornada espírita na presente existência. Nosso agradecimento à diretoria, a todos desta casa. Agradecer a Séries, em especial, pela oportunidade do Jorge Larra estar conosco, que é um companheiro que conhecemos não há muito tempo, apenas 2, 3 anos aí para trás, na Bienal do Livro de Pernambuco, né, Jorge? Quando estivemos juntos no lançamento dos nossos respectivos livros na época. Mas quem é Jorge Larra? Canto. Ele é natural de Macapá. Sua família é de origem marroquina. Casado, é pai de 4 filhos. Ingressou no movimento espírita jovem no Pará, lá no ano de 1980. Mudou-se para Rondônia em 87, onde atuou por 35 anos em grupos de jovens, palestras, estudo, o estudo sistematizado e a unificação do movimento espírita. Em 2021 transferiu-se para Curitiba e hoje se divide entre a Federação Espírita de Rondônia e o Centro Espírita Recanto da Prece na cidade de Curitiba. É autor de 3 livros: Parábolas do Amor, Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão, e Vida e Afetividade. Livros que estão à disposição na entrada, como muitos já observaram, né? E agora, a partir do momento que nós passamos a palavra ao Jorge, nós temos um cronograma. O Jorge está numa jornada desde sexta-feira pela região. Na parte da manhã agora, neste sábado, esteve em Marília, no teatro, com um público extraordinário de perto de mais de 300 pessoas. Aqui hoje à tarde e à noite, mais à noitinha, em Dracena. E nós estamos nessa jornada seguindo o Jorge e as Séries pelo caminho. E amanhã, domingo, de manhã, 9h30, num centro cultural em Prudente, também estará fazendo uma nova atividade. O Jorge vai ter conosco, a partir do momento que ele assumir a palavra, 50 minutos, isso tudo previamente combinado com ele e a coordenação do seu evento, para que nos sobre pelo menos de 20 a 30 minutos após a exposição, para que ele possa conversar com o público, autografar, dialogar, bater papo, enfim.
porque nós temos que sair daqui, do centro, Jorge, impreterivelmente às 17 horas. Então, por favor, assuma a tribuna e a palavra é sua. Boa tarde para todos nós. Todos me ouvem? Ótimo. Quando nós nos aproximamos da mensagem espírita, alguns conceitos são logo nos oferecidos assim que chegamos ao movimento. Temos notícia sobre a mediunidade, nos falam sobre a reencarnação, nos oferecem uma visão muito diferente do Evangelho de Jesus. E além disso, fala-se muito de um conceito chamado transição planetária. Mas o que seria, na verdade, a transição planetária tão comentada pela doutrina espírita? O que é de fato este fenômeno? O que é que podemos dizer que significa verdadeiramente um processo de mudança que o nosso planeta estaria enfrentando? O que a literatura espírita nos fala é que, assim como os indivíduos progridem dentro da dinâmica de suas vidas, das suas histórias individuais, as sociedades também progridem. Do mesmo jeito que o espírito caminha no seu processo evolutivo individualmente, as massas, o conjunto dos indivíduos, os espíritos que constituem as populações vinculadas a um determinado orbe, também têm a sua marcha do progresso. É lógico que do mesmo jeito que quando a gente vê uma manada de animais andando no meio da savana na África, tem uns que estão mais à frente e uns que estão mais atrás, mas o bando está se deslocando na savana, da mesma maneira também os espíritos avançam. Uns vão mais depressa, vão mais na frente, caminham com mais velocidade e se apresentam como sendo a vanguarda desse grupo que se desloca. E tem um pessoal que vai atrás. Tem alguns animais que vão no fim daquela manada que está se deslocando. Uma comparação grosseira, isso é mais ou menos o que acontece conosco na nossa jornada evolutiva. Os espíritos também, quando caminham no seu processo evolutivo, tem uns que vão mais rápido do que outros, e outros vão mais devagar. É por isso que a transformação dos planetas, ela não se dá instantaneamente, como alguns de nós queremos acreditar, que vai existir um momento em que alguém vai ligar uma chave, pá, e o planeta se tornou regeneração. Não existe isso, porque todos nós sabemos que a natureza não dá saltos. O sol nasce bem devagarinho, a flor se abre muito lentamente, o fruto amadurece devagar, as sociedades também amadurecem lentamente. Nós temos um ritmo para promover o nosso processo evolutivo. E existem muitas pessoas que estão doidas para marcar uma data para mudança do planeta. E joga para um lado e joga para um outro. Eu, como já tenho quase 100 anos, eu já tive a chance de ver o movimento espírita falar de muitas coisas, que eu não sei de onde que o movimento espírita tira, porque na doutrina espírita a gente não acha essas datas amarrando. Mas eu lembro quando eu era menino pequeno que se falava muito do ano 2000. Ai, no ano 2000 vai virar. No ano 2000, terceiro milênio, vai mudar. Não mudou. Não mudou, Yolanda. Nós estamos muito parecidos. Ai não, mas vai ser em 2012, que 2012 vai ser o final do calendário maia,
vamos estocar madeira, vamos estocar óleo de cozinha, vamos estocar arroz, feijão, porque em 2012 vai pegar. Não, vai ser em 2019. 2019 vai fazer 50 anos que o homem foi na Lua. Exatamente em 2019 vai mudar. Agora tem uma outra, agora já é 2057. Essa eu não vou alcançar para poder dizer, que aí já seria chegar em 150 anos. Eu não dou quando chegar em 150. Mas a doutrina espírita, no livro dos médiuns, capítulo referente ao item 267, no seu parágrafo 8º, os espíritos apontam para Kardec uma reflexão que ele anota nesse parágrafo 8º. Anota aí, Fernanda. Item 267, parágrafo 8º. Dizem os espíritos, diz Kardec: reconhecem-se os espíritos levianos pela facilidade com que predizem fatos que não nos é permitido conhecer. Os espíritos levianos falam de datas quando os benfeitores apenas nos dão indícios de algo que não seja útil, sem marcar uma data específica. Ponto em seguida, termina o texto: toda previsão com data marcada tem indício de mistificação. Esqueçamos, portanto, esses números, essas datas, porque isso, na verdade, não é o que a gente tem de mais importante. O que a gente tem de mais importante é verdadeiramente conhecer um pouco mais sobre como é que essa transição planetária acontece. O que é que nós temos de notícia, de forma mais clara, de como é que a transição planetária ocorre. Se a gente pudesse pegar assim este fenômeno da transição e dar uma resumida nele, nós enxergaríamos na chamada transição planetária 4 fenômenos distintos. E eu não estou dizendo que é um, depois o outro e depois o outro. Eles são 4 fenômenos que acontecem. Tem até uma certa lógica de sequência, mas não pode se acreditar que termina um para começar o outro, esse aqui termina, não é. Eles acontecem tudo junto e misturado. Mas o primeiro indício que a gente poderia ter social do processo da transição planetária é aquele que Kardec comenta quando nos fala no livro A Gênese, no seu capítulo 18, no item 7, quando ele comenta que a transição planetária não são movimentações geológicas. Diferente do que a gente vê no cinema, que o apocalipse é sempre marcado por uma desgraça, é o sol que avança e quer comer a terra, é o planeta que quer partir no meio, é um meteoro que quer se jogar em cima de nós, é um vírus que quer matar a humanidade inteira, é até uns filmes que até hoje eu não entendi, que davam vento e as pessoas adoeciam e depois elas desadoeciam, que até hoje não sei como é que era aquele negócio, mas teve um filme assim também. Cada vez é uma história diferente e a gente fica sempre procurando algo do lado de fora de nós para representar o fenômeno da transição planetária. No livro Obras Póstumas há uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. Está no capítulo 31 da segunda parte da obra. E no seu parágrafo 4º, ali, no parágrafo 4º, é dito: não procureis nos céus os sinais da transição, porque os sinais da transição estão entre vós, que é o que Kardec coloca no item 7 do capítulo 18 da Gênese, quando ele diz que as mudanças da transição não são mudanças geológicas, são mudanças sociológicas, que o processo da chamada transição planetária é o comportamento das criaturas, é um período que ele mesmo fala de convulsão da nossa sociedade.
O período da chamada transição planetária é um período de ebulição da sociedade, em que interesses diversos entre as criaturas serão colocados conjuntamente. E o que é que nós vamos perceber de tudo isso? Que a sociedade não sabe para onde vai. Haverá uma grande perturbação na humanidade. Grande perturbação. No livro Apocalipse, seu capítulo 20, nos versículos logo iniciais, do 1 até o 7, vai comentar que no período da chamada etapa do final dos tempos, vai acontecer um fenômeno muito interessante. Lá é dito que no final dos tempos convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Ninguém precisa ficar com medo, porque o Satanás já está solto. Se ninguém acha que ele se soltou, é porque não está prestando atenção. Porque quem te... Eu estou mentindo, Beth? Estou não, né? Gente, a nossa sociedade está tudo virado de ponta cabeça. Então esse período de convulsão é o período identificado como sendo um período muito perturbado. E como é que a doutrina espírita interpreta essa parte que fala que Satanás seria solto por um pouco de tempo? Se a doutrina espírita diz que o Satanás não existe, como é que vai soltar um trem que não existe? Como é que é isso? Na verdade, aqui, com o nome de Satanás, estariam colocados, de fato, os espíritos endurecidos que a nossa humanidade possui. Porque tem uns espíritos que são muito difíceis, gente. E quando eu falo de espírito difícil, eu sei que todo mundo aqui começou a pensar no cunhado. Não é, não. Não é o cunhado. É difícil mesmo. Espíritos que promovem a guerra, promovem a violência, promovem o desequilíbrio, a loucura no mundo. São esses. E essas entidades, elas vão sendo libertadas. Elas são libertadas. No final dos tempos elas são libertadas. Mas por que Papai do Céu faz isso? Já está tão difícil sem eles, e chega no final dos tempos, solta esse povo todo. Não seria a hora de prender para ver se a gente se salva, né? Na verdade, esse período no qual os espíritos que são endurecidos são libertos, o objetivo disso é dar uma chance a essas entidades. Porque no fundo eles não são nossos irmãos. Eles também não têm um encontro marcado com a felicidade. Ou será que eles são diferentes de nós? Não, eles são iguais a nós e eles têm direitos, tanto como nós, de alcançarem a felicidade. Não é justo que a gente queira a felicidade só para nós. É um indicativo de egoísmo. Não, só para nós. Gente, transição planetária não é nem que não tem vaga para todo mundo. Tem vaga para todo mundo. Ninguém está disputando com ninguém. Eu não vou dar cola, senão ele passa, eu não passo. Não, tem vaga para todo mundo. O problema é que tem gente que não quer passar de ano, é isso que acontece. Esse é o problema. Então, estas entidades também têm direito à felicidade, também têm direito a terem um encontro consigo mesmas e libertarem-se do processo de dor que todos nós carregamos. Só que ao longo da história existe um conta-gota que pinga essas entidades difíceis. Elas estão dentro de um conta-gota. Aí de tempos em tempos o Cristo planetário vai lá, pega esse conta-gota, aí pinga um deles na Terra. Quando pinga um deles, eles fazem um inferno aqui. Aí é guerra, confusão, tumulto. Outra hora é um desequilibrado no campo da sexualidade que vem e faz um estrago na sociedade. Do outro momento é um egoísta terrível. Então tem esse conta-gota que o Cristo planetário vai usando. Quando chega na transição planetária, ele que sempre foi nesse frasquinho, colocar o conta-gota para tirar um, para pingar,
ele faz a mesma coisa, ele vai lá, abre o frasquinho que estão os endurecidos, tira o conta-gota e joga o frasco de uma vez. Derrama tudo, é por isso que está tudo mexido, porque as entidades mais difíceis vieram juntas ao mesmo tempo. Aí você diz, mas não podia ser melhorzinho isso não? Porque isso, meu Deus do céu, é porque a gente precisa dar a essas entidades uma chance. Se é verdade que a janela da transição ela é estreita no sentido de milênios, né? Ela não é uma coisa larga, ela é estreitinha, ela é alguns séculos. Se é verdade que ela é estreita, não dá para ficar mandando um por vez, Neide, não pode, que se eu mandar um por vez, não vai dar tempo de vir todo mundo. Qual é a solução? Abre e manda todo mundo uma vez. Mas e os pobrezinhos que estão lá? Eles tiveram tempo para aprender o que era bom. Não tiveram, gente. Nós tivemos tanto tempo para aprender. Não é possível que eles venham ainda se seduzir pelas ideologias loucas que essas entidades trazem. Então, na verdade, é a benefício para que essas entidades consigam se libertar. Eles têm que vir. É uma chance para que eles se libertem. É uma oportunidade para que eles consigam se renovar. E aí você vai dizer, sim, mas aí a gente vai ficar nessa situação difícil por conta deles? Não é justo? Coitados de nós? Mas é da lei, não é? Nós estamos num padrão evolutivo muito parecido com o deles. Se estiver achando ruim, evolui, né? Vai embora. Vamos evoluir para ver se a gente não tem contato com essas entidades. Por enquanto, eles ainda estão próximos do nosso processo evolutivo. Então, esse fenômeno em que eles encarnam na Terra é uma chance para que eles se modifiquem e nós consigamos provar que a gente realmente aprendeu a lição. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que só os lobos caem nas armadilhas feitas para lobos. Se nós estamos caindo nas armadilhas que eles nos armam, é porque nós somos lobos. Porque se nós não fôssemos, nós não cairíamos. Então esse é o primeiro dos fenômenos que nós temos. A encarnação maciça, de uma série de entidades profundamente desequilibradas, que chegando na Terra, trazem as ideologias mais perturbadas que se pode imaginar, na expectativa de que algumas delas consigam se transformar, que alguns desses espíritos endurecidos consigam encontrar, dentro da dinâmica que a vida nos oferece, a possibilidade de mudarem. Se durante a transição planetária alguns desses espíritos se transformarem, ótimo, já valeu. Ainda que a gente tenha ficado todo sequelado, sem um braço, sem um olho, todo doente, valeu porque salvou 2 ou 3 que eram endurecidos, né? Questão 738A de O Livro dos Espíritos diz que o verdadeiro objeto da solicitude de Deus não são os homens, são os espíritos, que Deus se importa com a felicidade dos espíritos e, portanto, se for necessário que o homem chore para que o espírito possa sorrir, que assim seja. E nessa questão 738A, os espíritos ainda dizem no finalzinho dela assim: já os homens, ora os homens, o é por conta minha, né? Ora os homens são meros uniformes com os quais os espíritos se apresentam no mundo. Então, assim, o sofrimento material da criatura humana não é o mais importante é a redenção do espírito. É assim que os nossos espíritos benfeitores enxergam esse grande fenômeno que nós estamos vivendo da transição planetária. Mas, como eu disse ainda há pouco, este é só o primeiro sinal. A chegada de uma série de entidades endurecidas que vêm para tentar uma mudança e ao mesmo tempo chacoalhar os alicerces da nossa sociedade para saber quem é que está seguro ou não,
Quem não tiver seguro, quando balançar a roseira vai cair. Quem tiver certeza das suas certezas vai ficar firme. Quem não tiver, na segunda chacoalhada vai cair. Vocês conhecem a história de Jó, da Bíblia? É uma parábola, não quero que ninguém pegue isso de maneira absoluta. Deus e o Satanás estavam conversando. Gente, é uma parábola, pelo amor de Deus. Deus e o Satanás estavam conversando e dizendo, Satanás dizendo, não tem ninguém na terra que supere uma pressão que eu faça em cima dele. Aí Deus disse, não, tem um cara lá que ele é firme. É nada, se eu botar pressão nele, ele vai reclamar, vai blasfemar. Não, esse não blasfema, chama Jó. Rapaz, eu preferia que o Jó não tivesse essa característica. Aí o Satanás disse, para fazer um acordo, eu vou botar pressão em cima do Jó, vamos ver se ele não blasfema. E o Satanás fez uma aposta com Deus e o pobre do Jó não está nem sabendo que apostaram a felicidade dele. Aí Deus disse para o Satanás, pode fazer tudo o que quiser, só não pode atentar contra a vida dele. Aí o Satanás partiu para o campo, tocou fogo nos campos do Jó, ele era rico. O fogo matou os animais dele, os que sobraram a doença matou. Aí ele perdeu todos os animais e a propriedade dele não deu mais nada. Começou a passar necessidade. Ele tinha 10 filhos, tinha 7 filhos homens e 3 mulheres, morreu tudinho. Para piorar a situação, a mulher dele morreu também. E o Jó ficou sem o gado, sem os campos, sem os filhos, sem a mulher, sem nada. E os amigos visitavam e a blasfema contra Deus. Ele, não, Deus deu, Deus levou, não tem problema, louvado seja Deus. E assim ele foi levando. Aí o Satanás, meu Deus, não tem mais o que fazer com ele, o que eu vou fazer? Já sei, vou dar uma doença nele, ele vai ficar coberto com uma coisa assim na pele, que vai, aí ele vai blasfemar. Aí nasceu uma crosta em cima da pele do Jó. Aí o Satanás disse, agora eu vou ganhar a aposta. Quando ele voltou, o Jó estava em cima de uma carroça cheia de estrume. Ele em cima da carroça com um caco de telha na mão, raspando o couro grosso que nasceu, dizendo, obrigado, Senhor, por quereres experimentar o teu servo. Esse era bom, viu? Estava bom. Aí Satanás perdeu a aposta, Deus ficou feliz porque ganhou. Aí deu uma outra esposa para Jó, até parecendo que mulher tanto faz a primeira como a segunda, é tudo a mesma coisa. Aí devolveu 10, deu 10 filhos de novo, como se os 10 primeiros fossem a mesma coisa que os 10 segundos. Ele teve de novo 7 filhos homens e teve 3 mulheres, as mulheres mais bonitas que a terra já conheceu, Jamima, Késia e Queren-Hapuk, que era o nome das filhas dele. E no final Jó voltou a ser próspero, rico, com muito gado, tudo maravilhoso, como se primeira mulher e segunda não mudasse nada, e como se filho e outros filhos fosse a mesma coisa. Mas isso é uma parábola, pelo amor de Deus. Então os desafios são mais neste sentido. Mas há um segundo fenômeno que também acontece quando ocorre a chamada transição planetária. É a chegada dos bons, né? Porque, poxa, não é possível que só venha gente ruim para cá. Tem que vir um pessoal mais ou menos para nos ajudar, né? E aí conta a doutrina espírita que durante a etapa da transição planetária, uma quantidade significativa de espíritos bem mais elevados do que nós também encarna na Terra para facilitar o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Aí tem um pessoal espírita que não sei de onde tirou a ideia de que vai encarnar na Terra uns 10 bilhões de espíritos felizes para movimentar o planeta. Gente, não pode. Se encarnar esse tanto de gente boa na Terra, a gente não vai fazer nada. Eles não podem ser tão numerosos. Tem que ser pouquinho. Não pode ser muito.
Porque se Deus mandar milhões e milhões de espíritos superiores, vai todo mundo se encostar. Então tem que vir alguns. Claro, alguns tem que vir, mas não pode ser tão abundante assim. Um Paulo de Tarso, eu não disse dois, eu disse um, mudou a história do cristianismo. Um Gandhi mudou a história da Índia. Um Francisco de Assis mudou a história da igreja. Um que ame muito pode neutralizar o ódio de milhões. Então nós receberemos uma série de entidades com esse perfil, mas evidentemente esses perfis não podem ser tão abundantes. Eles virão para colaborar, para apontar o rumo. Não posso eu dizer, opa, chegaram os que vão fazer. Espírito superior não é empregada doméstica, não é diarista, que passa o dia inteiro limpando. Bom, pode sujar que eu já limpei. No dia seguinte está tudo de novo, tudo sujo. Não é assim. Ele pode dizer, vou ajudar vocês a aprender como é que limpa. Bora, limpa aqui, varre lá, coloca isso aqui, bota dentro, igual mãe, coloca na gaveta, joga a tua roupa no cesto. Então é esse papel, é o papel de testemunhar e nos apontar para onde nós vamos. Este é o terceiro dos sinais. Perdão, segundo. Terceiro sinal que existe da transição planetária é o período do testemunho. Porque às vezes as pessoas acham que a transição planetária é só para perturbar a vida dos outros. É um monte de confusão. Aí a pessoa começa a ler o Apocalipse. Gente, mas é muita desgraça uma atrás da outra. Meu Deus, parece que o objetivo é só trazer desgraça em cima de desgraça. E não é. O objetivo desses fenômenos que nos desafiam é saber quem somos nós, porque esta roseira vai balançar, gente, vai balançar, já está balançando na verdade, né? E nós temos que demonstrar se verdadeiramente, nessa janela da transição planetária, nós estamos dispostos a fazer o nosso processo de mudança. Quando aquelas entidades perturbadas chegaram no planeta, trazendo as suas ideologias loucas, nós reagimos a essas ideologias. Nós nos movimentamos emocionalmente diante da presença dessas perturbações, Fábio. E fundamentalmente, 4 comportamentos aconteceram na humanidade diante da loucura que nos cerca. Sim, nem todo mundo reagiu igual a essa loucura que o mundo está lá fora. Teve um primeiro grupo, que eu tenho certeza que aqui não tem ninguém. Teve um primeiro grupo que, diante da perturbação que essas entidades nos trouxeram, disse para si mesmo: gente, que legal essa perturbação. Ai, eu adorei isso. Eu vou me jogar de cabeça. Tem até uma gíria que o pessoal mais jovem usa, né? Que diz assim, se jogue, né? E as pessoas quiseram se jogar. Então criou-se um mundo de promiscuidade. Que legal! E aí muitos de nós avançamos enlouquecidos para cima disso. Houve os que trouxeram as propostas do egoísmo, e muitos de nós nos apaixonamos por elas. Outros vieram trazer a sede de poder, e nós ficamos fascinados por isso. Houve aqueles que vieram promover o ódio entre as criaturas, ódio racial, ódio político, intolerância política. O nosso país vivendo polarizações em que as pessoas se odeiam. Não me interessa ao lado que eu estou. Se eu odeio, eu estou errado, porque a nossa proposta é não odiar. Eu posso pertencer a correntes que eu quiser, mas é recomendável que a gente não odeie ninguém.
Se alguém tiver dúvida do que eu estou falando, pegue o Livro dos Espíritos, o último parágrafo da conclusão. No último parágrafo da conclusão, Santo Agostinho diz o seguinte: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Se tem alguém instigando o mal, não são os bons espíritos. Jamais legitimaram ou aconselharam o assassínio ou a violência. Se alguém promove violência pelo teclado, com arma branca, com arma de fogo, com a palavra, que ofende, que agride, que expulsa, que trata mal, não está orientado pelos bons espíritos. Terceira frase na sequência: jamais recomendaram o ódio dos partidos. Então, se alguém odeia alguém por conta da sua visão política, não está orientado pelos bons espíritos. Os bons espíritos nunca propuseram ódio para ninguém. Então, a primeira das correntes que tem é daqueles que se apaixonaram pelas ideologias loucas e disseram: meu Deus, eu quero isso para mim também. E nós mostramos que não éramos trigo, que nós éramos joio, porque eu me senti atraído. Sem a ideologia louca, sem aquela perturbação em torno de mim, eu não teria o impulso para fazer, Adilson. Eu não faria sozinho, mas tendo um monte de gente que faz, eu crio coragem e faço também. Então eu acabei mostrando que eu sou uma alma imatura, que eu sou uma alma imatura. Segundo fenômeno dos quatro, o segundo fenômeno social que nós fizemos diante da chegada dos loucos, das almas endurecidas, foi que, diferente do primeiro grupo que disse: gente, eu adorei essa perturbação, eu quero isso para mim o resto da vida, acho lindo a perturbação, foi o grupo que fez o contrário, disse: mas é um absurdo isso, esse pessoal não tem jeito, só tem uma solução para isso, é matar todo mundo. Todos aqueles de nós que entendemos que temos que exterminar quem pensa diferente de nós, também caímos da roseira. Quando a roseira sacudiu, nós estamos contaminados pelo ódio, cai também. Não somos entre os eleitos, mas por que, meu Deus? Porque estou contaminado pelo ódio. O ódio nos cega. Então muitos de nós nos sentimos atraídos pelas ideologias loucas e nos ligamos a elas. Eu estou sendo claro no que eu estou dizendo? Vou exemplificar. Não existia baile funk no mundo. Aí veio alguém e disse: eu vou criar esse negócio. E teve um grupo que disse: gente, eu achei lindo isso, eu gostei, e eu ainda vou querer vir todo sábado, que eu achei legal demais. Então cria-se a perturbação e muitos se sentem atraídos e vão. E tem um outro grupo que diz: tinha que cercar o baile funk e tinha que matar todo mundo que está lá dentro, sem perguntar. Depois que matar, pergunta. Que é o contrário do primeiro grupo. O primeiro grupo fica louco pela perturbação, e o segundo grupo tem ódio da perturbação, quer acabar com isso na violência. Isso também demonstra imaturidade da nossa parte. Terceiro grupo. O terceiro grupo é formado por aqueles que dizem assim: gente, larga a mão disso aí, o mundo já acabou, sem ter mais conserto não. A solução é você se trancar num condomínio fechado, comprar um carro blindado, deixa o pau quebrar, tudo vai resolver. Você não vai resolver o mundo. Desiste disso. Eu já nem faço força, para mim o mundo já acabou. Aí tem uma música, né? Aqui vocês não tem a tradição de Rondônia, que é um sertanejo danado lá. Tem uma música antiga que diz assim: o mundo velho está perdido. Vocês não lembram que isso não são na minha idade.
Mas tem uma música sertaneja que fala que o mundo velho está perdido, aí vai contando um monte de coisa, e a música é velha. Imagina se ele fosse fazer a música hoje, né? Então, há aqueles que desistiram do mundo, desistiram das coisas e entenderam que o mundo acabou, que isso não tem mais sentido. Esse é o terceiro grupo. Os que já cansaram, estou cansado de fazer o bem, larguei mão. Esses também estão arriscados da roseira lá, ficam olhando, balançando, uma chacoalhada vai cair também. E tem o quarto grupo. Sabe qual é o quarto grupo? O quarto grupo é aquele que entendeu que ele não vai salvar o planeta. Realmente, o segundo grupo não disse que não ia salvar o planeta, realmente não vai salvar. Quem vai salvar o planeta é o Cristo planetário. A quem nós vamos salvar? A nós mesmos. É a mim mesmo. Eu não tenho o poder de salvar nem meu filho. Eu não consigo salvar meu filho, porque a salvação é um processo individual. E nós queremos ser os transformadores do planeta. Gente, o que nós podemos fazer é salvar a nós através do outro. Então eu cuido de meu pai com Alzheimer, eu cuido da minha mãe que teve um AVC, eu cuido do meu filho que é problemático, da minha filha, do meu marido, dos meus netos, eu vou cuidando dos meus amigos. Sobrar um tempo, cuida da sogra. Então você vai cuidando. Você vai cuidando das pessoas, você vai cuidando. Mas não pode tratar a sogra mal, porque se tratar mal ela vem mãe. Então tem que tratar bem, pode tratar mal. Então veja, o quarto grupo é aquele que descobriu que o nosso papel de influência é em redor dos nossos passos, que sou eu exercer o meu papel de influência onde eu vivo, onde eu estou. Onde você foi plantado, floresça onde você plantou, foi plantada, Fernanda. Você foi nesse local, floresça onde você está. Ai, mas eu não vou mudar o planeta porque eu sou professora primária. Lá onde você está. Ah, mas eu sou servidor público, trabalho na portaria, não faço nada, atenda bem as pessoas, não trate com estupidez, atenda as pessoas, porque a gente quando trabalha em repartição pública a gente fica chateado, todo mundo chega e pergunta, o RH é onde? Terceira porta na esquerda. Aí vem outro, o RH é onde? Terceira porta aqui na esquerda. Aí vem o próximo, o RH, terceira porta da esquerda. Só que a pessoa que está perguntando é a primeira vez, só que você já repetiu aquilo 100 vezes no dia. Então tem que ter paciência, entender. Se eu descobrir, Séries Costa, que o objetivo da vida é que eu me transforme intimamente, eu estarei dando a minha grande contribuição para a transformação do planeta. E o que eu vou contar aqui agora é muito importante. A gente fala muito de transição planetária, mas a rigor, o que está acontecendo não é uma transição planetária, porque o planeta não está em transição. Quem está em transição somos nós. Então é transição da humanidade planetária. Aí sim, porque Tupã vai continuar sendo Tupã, do mesmo jeito. Não vai mudar. Mangueira vai continuar dando manga, coqueiro vai continuar dando coco. Nós é que vamos nos transformar. Então a transformação, na verdade, é de nós, é de cada um. Porque a rigor, a transição planetária, ela se opera na mudança que cada um de nós opera em si mesmo. Não tem essa chave para mudar. Transição, pá, agora já estamos na regeneração. Não! É um por um que vai virando. Imaginem um campo cheio de roseiras. As roseiras vão abrindo as rosas uma por uma. Quando você tiver as roseiras com as rosas abertas, você dirá que o roseiral está todo florido.
Mas não é o roseral que está florido, é cada roseira que floriu, é cada rosa que abriu. Então é cada um de nós. Aqui neste salão que nós estamos, tem gente que já está em regeneração, mesmo vivendo no mundo de provas e expiações. Por quê? Porque já aprendeu a perdoar, já aprendeu a amar, já tem uma vida mais espiritualizada, Elaine, já faz opções mais voltadas para o espírito. E aqueles de nós que ainda ficamos, não, vou me vingar, vou pegar ele na esquina, ele vai ver só, eu vou dizer porque eu não perdoo. Esse está lá atrás, está no mundo de provas e expiações, e está todo mundo vivendo junto aqui nesse salão, todo mundo vivendo junto. Uns, como naquela manada, mais atrás, outros mais na frente. A chamada transição planetária é individual, é um por um que se transforma, porque nós não teremos a transformação do planeta de uma vez só. A transformação se dá a cada indivíduo que faz a sua mudança. Quando mais da metade tiver mudado, aí o mundo chegou em regeneração. Enquanto mais da metade não chegar, ainda não chegou. Então é cada um de nós. Nós teremos viver no mundo de mais paz se cada um de nós promover um processo de mudança da sua vida. É por isso que a paz do mundo começa em mim. Por que a paz do mundo começa em mim? Porque é a minha mudança individual que vai promover a mudança coletiva. Eu vejo as pessoas assistindo televisão, é um absurdo, estão guerreando, estão fazendo uma guerra, eu odeio eles, estou fazendo guerra também. Aí eu acabo de reclamar da guerra, aí vou brigar em casa, tratar mal meu pai, tratar mal meu filho, tratar mal o marido. Gente, então nós somos todos esquizofrênicos, porque eu estou reclamando do outro que faz guerra e eu estou fazendo também. No nosso mundo particular, amemos sem reserva. Esta é a grande chamada que a doutrina espírita nos faz, porque a transição está acontecendo. E dos 4 fenômenos, que eu já falei de 3, falei da chegada dos maus, da chegada dos bons, do período de testemunho, a última fase é a migração planetária, que é a partida daqueles que são endurecidos. Muito provavelmente nós não estaremos entre esses, porque nós não somos endurecidos. Os que migram do planeta, capítulo 18, item 27, primeiro parágrafo do livro A Gênese, são só os maus não tocados pelo bem. Nós não somos esses. Nós somos maus tocados pelo bem. Então a gente não vai embora. A gente migra dentro do planeta, vai para outras culturas levar aquilo que a gente sabe. Mas é preciso que a gente se encharque de amor, para que nessa convocação de testemunho que a gente vai ter nas próximas existências, a gente possa contribuir efetivamente para a mudança do orbe. Se eu não fizer a minha mudança, como que eu vou ajudar na mudança daqueles que estão em derredor de mim? Portanto, nesse nosso período de transição planetária, não olhemos tanto para o planeta, não perguntemos tanto para o Cristo planetário, onde é que tu estás com tanta guerra? Não olhemos tanto para o macro, porque nós não vamos resolver o macro. Resolvamos as nossas questões interiores, exerçamos na nossa sociedade, em casa, todo o bem que a gente possa, porque é isso que se quer, que eu me transforme num espírito típico de regeneração, ainda que o planeta não seja, ainda que a sociedade não seja, mas eu me libertei. Porque se eu tiver movimentado meu coração neste sentido, eu entenderei claramente que a paz do mundo, que a gente tanto espera, ela começa em mim, na nossa mudança pessoal, pequenina que seja, mas é o que vai ser para nós individualmente a grande transformação que a gente veio buscar pela libertação definitiva das nossas almas. Muito obrigado e uma boa tarde para todos nós. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, de todas vocês,
desse momento tão bom, né? O nosso querido expositor, agradecer o Elahá pela disponibilidade, agradecer o Valci, né? Por esse empenho que Elahá estivesse em Tupã conosco. E aproveitando esse ensejo da exposição do nosso querido Elahá, que a gente possa realmente trabalhar esta questão da paz nos nossos corações, porque podemos modificar a nós mesmos, não é isso? Nós não temos o poder, né, de modificar o outro, mas podemos nos modificar e com isso trabalharmos por essa paz genuína, não é? Então, nós vamos dar a continuidade, mas nós vamos aproveitar esse momento de união para fazermos uma prece em agradecimento ao Elahá mais uma vez, desses momentos de tanta luz, de tanto entendimento, né, de tanta reflexão que ele veio trazer, porque muitas vezes nós realmente temos as dificuldades que possuímos, não é? Então, verificamos as guerras, mas nos esquecemos que a guerra está dentro de nós e que a gente precisa fazer essa transformação, né? E é um esforço individual de cada um. Nós agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, aos benfeitores desta casa de oração, aos benfeitores da USE Intermunicipal de Tupã, ao nosso querido Elahá, que aqui está conosco, com tua equipe, e pedindo neste momento, Senhor, que possamos ser fortalecidos, sermos amparados para nos modificar, para trazer a paz aos nossos corações, para que possamos sermos também aqueles que espalham a luz, apesar das dificuldades, dos desafios, das nossas próprias sombras interiores, mas que possamos avançar. Nesse espírito de gratidão, de amor, de irmandade com os nossos queridos irmãos espíritas que aqui se encontram, e pedindo permissão a Jesus, e através da oração que Ele nos ensinou, damos continuidade ao evento, com o encerramento desta segunda etapa, mas para a continuidade, logo em seguida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz, muita luz, e continuamos ao final. Obrigado.